Boa tarde, amigos queridos. Que Deus se faça presente nessa tarde de hoje, em nossos estudos, em nossas ponderações, em nosso aprendizado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos, ó Pai, hoje e sempre. Perdoa nossas dívidas, como também devemos perdoar ao devedor. Não nos deixe cair em tentação e livrai-nos, ó Pai, de todo mal, que assim seja, com a graça de Deus. Hoje daremos continuidade ao capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. E o título de hoje é Os Trabalhadores do Senhor, o Espírito de Verdade, Paris, 1862. Estamos no item 5. Vamos lá? É chegado o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. E felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor generosamente e sem outro interesse que não a caridade. Suas jornadas de trabalho serão recompensadas 100 vezes mais do que esperavam. Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos nossos esforços a fim de que o Senhor encontre a obra terminada quando chegar. E o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes vossos melindres e discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas infelizes daqueles que, por suas divergências vaidosas, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e serão levados no turbilhão e clamarão: graça, graça, Senhor. Ele lhes dirá: por que pedis graça? Vós que não tivestes piedade de vossos irmãos, que recusastes estender a mão, ao fraco e o esmagastes ao invés de socorrê-lo? Por que pedis graças? Vós que procurastes na terra vossa recompensa no gozo e satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa de acordo com a vossa vontade. Nada mais deveis pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não tenham recebido as recompensas na terra. Deus faz nesse momento a enumeração de seus servidores fiéis e marcou a dedo aqueles que, do devotamento, só têm a aparência, a fim de que não se apoderem do salário dos servidores corajosos. A estes, que não recuarem perante a tarefa, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo e pelas palavras. E estas palavras, se cumprirão. Os primeiros serão os chamados. Os primeiros serão os últimos. E os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Bem, meus amigos, aqui, os trabalhadores do Senhor, o que diz a nós o Espírito de verdade é para que sejamos ali médiuns de verdade, espíritas de verdade, que trabalhemos junto, que unamos esforços para que a obra continue, para que não guardemos vaidade, orgulho, que nada traz a ninguém, principalmente aquele que se diz espírita e que busca ser espírita de verdade, porque depois não vai adiantar dizer: Senhor, Senhor, eu fui espírita, eu participei da Casa União, se a minha prática não condiz com isso. E como esse é o último item desse capítulo, dos trabalhadores da última hora,
e que fala aqui sobre os médiuns e como deve ser esse trabalho, o trabalho com a espiritualidade, eu vou ler uma prece que está no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 13, Pensamento e Mediunidade, que fala ali tudo que nós espíritas precisamos saber para atuarmos como verdadeiros espíritas ligados ao bem e aos ensinamentos de Cristo. Esta prece está aí neste capítulo e acontece numa casa espírita, onde Aulos, Hilário e André Luiz estão ali em estudo, tá? Então vamos lá. Começa-se assim. É um espírito que vem, da faixa superior, passar essa mensagem. Guardemos a paz que Jesus nos legou, a fim de que possamos servi-los em paz. Em matéria de mediunidade, não nos esqueçamos do pensamento. Nossa alma vive onde se lhe situa o coração. Caminharemos ao influxo de nossas próprias criações, seja onde for. A gravitação no campo mental é tão incisiva quanto na esfera da experiência física. Ou seja, meus amados, tudo aquilo que nós idealizamos, nós pensamos, nós já criamos. Então, cuidado. Servindo ao progresso geral, move-se a alma na glória do bem, emparedando-se no egoísmo, arrasta-se em desequilíbrio sob as trevas do mal. A lei divina é o bem de todos. Colaborar na execução de seus propósitos sábios é iluminar a mente e clarear a vida. Opor-lhe entraves a pretexto de acalentar caprichos perniciosos é obscurecer o raciocínio e coagular a sombra ao redor de nós mesmos. É indispensável ajuizar quanto à direção dos próprios passos, de modo a evitarmos o nevoeiro da perturbação e da dor do arrependimento. Nos domínios do espírito não existe a neutralidade. Evoluímos como a luz eterna, segundo os desígnios de Deus, ou estacionamos na treva, conforme a indébita determinação de nosso eu. Não vale encarnar-se ou desencarnar-se simplesmente. Todos os dias as formas se fazem e se desfazem. Vale a renovação interior com acréscimo de visão, a fim de seguirmos à frente com a verdadeira noção da eternidade em que nos deslocamos no tempo. Consciência pesada de propósitos malignos, revestida de remorsos, referta de ambições desvairadas ou denegrida de aflições, não pode senão atrair forças semelhantes que a encadeiam a torvelinhos infernais. A obsessão é sinistro conúbio da mente com o desequilíbrio comum às trevas. Pensamos e imprimimos existência ao objeto idealizado. A resultante visível de nossas cogitações mais íntimas denuncia a condição espiritual que nos é propícia, e quando se afinam com a natureza de nossas inclinações e desejos, aproximam-se de nós pelas atmosferas de nossos pensamentos. Então, meus irmãos, é através dos nossos pensamentos que nós criamos a nossa vida e tudo que está em torno de nós. É isso que a oração vem dizendo até aqui. Vamos continuar.
Se persistirmos nas esferas mais baixas da experiência humana, os que ainda jornadeiam nas linhas da animalidade nos procuram, atraídas pelo tipo de nossos impulsos inferiores, absorvendo substâncias mentais que emitimos e projetando sobre nós os elementos de que se fazem portadores. Imaginar é criar, e toda a criação tem vida e movimento, ainda que ligeiros, impondo responsabilidade à consciência que a anima. E, como a vida e o movimento se vinculam aos princípios de permuta, é indispensável analisar o que damos, a fim de ajuizar quanto àquilo que devamos receber. Nós somos responsáveis por cada pensamento e por cada sentimento que está escondidinho dentro da gente. Quem apenas mentaliza angústia, crime, miséria, perturbação, poderá refletir no espelho da própria alma outras imagens que não sejam as de desarmonia e sofrimento. Um viciado entre os santos não lhes reconheceria a pureza, uma vez que, alimentando-se das próprias emanações, nada conseguiria enxergar, senão as próprias sombras. Quem vive a procurar pedras na estrada, certamente não encontrará apenas calhaus subservientes. Quem se detém indefinidamente na medição de lama está ameaçado de afogamento no lodo. O viajante fascinado pelos sarcais à beira do caminho sofre o risco de enlouquecer entre os espinheiros do mato inculto. Vigiemos o pensamento, purificando-o no trabalho incessante do bem, para que arrojemos de nós a grilheta capaz de acorrentar-nos a obscuros processos de vida inferior. É da forja viva da ideia que saem as asas dos anjos e as algemas dos condenados. Pelo pensamento, escravizamo-nos a troncos de suplício infernal, sentenciamo-nos por vezes a séculos e séculos de peregrinação nos trilhos da dor e da morte. A mediunidade torturada não é senão um enlace de almas comprometidas em aflitivas provações, nos lances do reajuste. E para abreviar o tormento que flagela de mil modos a consciência reencarnada ou desencarnada, quando nos grades expiatórias é imprescindível atender à renovação mental, o único meio de recuperação da harmonia. Aqui, gente, nós vemos nesse trechinho da prece que ele diz: a renovação mental é o único meio de recuperar a nossa harmonia, é a nossa busca interior, é modificarmos de dentro para fora, de dentro para fora. Continuemos. Satisfazer-se alguém com o rótulo em matéria religiosa, sem qualquer esforço de sublimação interior, é tão perigoso para a alma quanto deter uma designação honorífica entre os homens com menosprezo pela responsabilidade que a ela impõe. Títulos de fé não constituem meras palavras, acobertando-nos deficiências e fraquezas. Expressam deveres de melhoria, a que não nos será lícito fugir sem agravo de obrigações. Olha, aqui nesse trechinho a gente deve perceber que o verdadeiro espírita, aquele que diz ali no último trechinho lido do Evangelho, se reconhece por sua renovação moral. Moral. Não é fácil, não, porque nada vem de mão beijada, mas é assim que acontece. Sigamos aprendendo mais um pouquinho com a prece.
Em nossos círculos de trabalho, desse modo, não nos bastará o ato de crer e convencer. Ninguém é realmente espírita à altura desse nome, tão só porque haja conseguido a cura de uma escabiose renitente, que é a sarna, né? Com o amparo de entidades amigas e se dedica por isso a aceitar a intervenção do além-túmulo na sua existência. E ninguém é médium na elevada conceituação do termo, somente porque se faça órgão de comunicação entre criaturas visíveis e invisíveis. Para conquistar a posição de trabalho a que nos destinamos de conformidade com os princípios superiores que nos enaltecem o roteiro, é necessário concretizar-lhes a essência em nossa estrada, por intermédio do testemunho de nossa conversão ao amor santificante. Aprender a amar, perdoar. Não bastará, portanto, meditar a grandeza de nosso idealismo superior. É preciso substancializar-lhe a excelsitude em nossas manifestações de cada dia. É preciso realizar coisas boas. Os grandes artistas sabem colocar a centelha do gênio numa simples pincelada, num reduzido bloco de mármore ou na mais ingênua concepção musical. As almas realmente convertidas ao Cristo lhe refletem a beleza nos mínimos gestos de cada hora, seja na emissão de uma frase curta, na ignorada cooperação em favor dos semelhantes ou na renúncia silenciosa que a apreciação terrestre não chega a conhecer. Nossos pensamentos geram nossos atos e nossos atos geram pensamentos nos outros. Inspiremos simpatia e elevação, nobreza, bondade junto de nós, para que não nos falte amanhã o precioso pão da alegria. Convicção de imortalidade sem altura de espírito que lhe corresponda será projeção de luz no deserto, mediação entre dois planos diferentes sem elevação de nível moral, estagnação na inutilidade. Achar que ser médio sem se aprimorar é encarnar, reencarnar, sem sair do lugar, hein? O pensamento é tão significativo na mediunidade quanto o leito é importante para o rio. Ponde a água pura sobre um leito de lama pútrica, e não tereis senão a escura corrente da viciação. Indubitavelmente, divinas mensagens descerão do céu à terra, entretanto, para isso é imperioso construir a canalização adequada. Jesus espera pela formação de mensageiros humanos capazes de projetar no mundo as maravilhas do seu reino. Para atingir esse aprimoramento ideal, é imprescindível que o detentor de faculdades psíquicas não se detenha no simples intercâmbio. Ser-lhe-á indispensável a consagração de suas forças às mais altas formas de vida, buscando na educação de si mesmo e no serviço desinteressado a favor do próximo o material de pavimentação de sua própria senda. A comunhão com os orientadores do progresso espiritual do mundo, por meio do livro, nos enriquece de conhecimento, acentuando-nos valor mental, e a plantação de bondade constante traz consigo a colheita de simpatia, sem a qual o celeiro da existência se reduz à furna de desespero e desânimo. Não basta ver, ouvir, incorporar espíritos desencarnados para que alguém seja conduzido à respeitabilidade. Irmãos ignorantes e irresponsáveis enxameiam, como é natural, todos os departamentos da Terra em vista da posição evolutiva deficitária em que ainda se encontram a coletividade do planeta e muita vez, sem qualquer raiz de perversidade propriamente dita,
Milhares de almas despidas de um envoltório denso praticam vampirismo junto dos encarnados invigilantes, simplesmente no intuito de prosseguirem colados às sensações do campo físico, das quais não se sentem com suficiente coragem para se desvencilhar. Toda tarefa para crescer exige trabalhadores que se dediquem ao crescimento, à elevação de si mesmos. Isso é demasiado claro em todos os planos da natureza. Não há frutos na árvore nascente. A madeira não devastada é incapaz de servir com eficiência ao santuário doméstico. A areia movediça não garante a sustentação. Não se faz luz na candeia sem óleo. O carro não transita com êxito onde a picareta ainda não estruturou estrada conveniente. Como esperardes o pensamento divino, onde pensamento humano se perde nas mais baixas cogitações da vida? Que mensageiro do céu fará fugir a mensagem celestial em nosso entendimento quando o evangelho de nossa alma jaz denegrido pelos mais inferiores dos interesses? Em vão buscaria a estrela retratar-se na lama de um charco. Amigos, pensemos no bem e executemo-lo. Tudo o que existe dentro da natureza é ideia exteriorizada. O universo é projeção de mente divina e a Terra, qual a conheceis em seu conteúdo político, social, é produto da mente humana. Civilizações e povos, culturas, experiências constituem formas de pensamento, por meio das quais envolvemos incessantemente para esferas mais altas. Atentemos, pois, para a obrigação de autoaperfeiçoamento. Sem compreensão, bondade, emanar-nos-emos aos filhos desventurados da rebeldia. Sem estudo e observação, demorar-nos-emos indefinidamente nos infortunados expoentes da ignorância. Amor e sabedoria são asas com que faremos nosso voo definitivo no rumo da perfeita comunhão com o Pai Celestial. Escalemos o plano superior, instalando o pensamento de sublimação naqueles que nos cercam. A palavra esclarece, o exemplo arrebata. Ajustemo-nos ao Evangelho Redentor. Cristo é a meta de nossa renovação, regenerando a nossa existência pelos padrões dele. Reestruturaremos a vida íntima daqueles que nos rodeiam. Meus amigos, crede, o pensamento puro e operante é força que nos arroja do ódio ao amor, da dor à alegria, da terra ao céu. Procuremos a consciência de Jesus para que nossa consciência lhe retrate a perfeição e beleza. Saibamos refletir-lhe a glória e amor, a fim de que a luz celeste se espalhe sobre as almas como esplendor solar a estender sobre o mundo. Comecemos nosso esforço do seguimento espiritual desde hoje e amanhã teremos avançado consideravelmente no grande caminho. Meus amigos, meus irmãos, rogando a Jesus que nos ampare a todos, deixamos-vos com um até breve. Então, meus amados, vejam que oração magnífica, vejam que oração esplêndida, que vem justamente a calhar com estes dois últimos itens aqui do capítulo 20, missão dos espíritas e os trabalhadores do Senhor. Essa oração está no Livro dos Médiuns, no capítulo 13. Portanto, se por algum momento nós espíritas nos esquecermos quais são ali os princípios de nosso trabalho, peguemos o Evangelho, porque é ele que vai nos dar força. E recorramos também a essa oração, que diz tudo o que um espírita e um médium deve ser para praticar de verdade aquilo que Cristo nos ensinou. Que Deus esteja conosco, que assim seja.
Boa tarde a todos, meus amigos. Vamos lá, confiante em Deus, em mais um aprendizado. Estamos estudando a Gênese de Allan Kardec, capítulo 15, os milagres do Evangelho, e estamos no item 48. Multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães é um dos milagres que mais tem intrigado os comentadores, ao mesmo tempo que tem alimentado as zombarias dos incrédulos. Sem se dar ao trabalho de sondar o sentido alegórico, estes nada veem senão um conto pueril. Porém, a maior parte das pessoas sérias viram neste relato, embora sob uma forma diferente da comum, uma parábola comparando o alimento espiritual da alma ao alimento do corpo. Pode-se, todavia, perceber aí mais que uma figura e admitir, num certo ponto de vista, a realidade de um fato material, sem por isso recorrer ao prodígio. Sabe-se que uma grande preocupação de espírito ou a atenção fixada sobre um assunto fazem esquecer a fome. Ora, aqueles que seguiam a Jesus eram pessoas ávidas de ouvi-lo. Nada há de espantoso que, fascinados por sua palavra, e talvez também pela poderosa ação magnética que ele exercia sobre seu auditório, não sentissem a necessidade material de comer. Jesus, que previa esse resultado, pôde, pois, tranquilizar seus discípulos, dizendo na linguagem figurada que lhe era habitual, e admitindo que alguém houvesse realmente trazido alguns pães, que os mesmos seriam suficientes para matar a fome da multidão. Dava ao mesmo tempo a estes uma lição. Dai-lhes de comer vós mesmos, dizia. Ele lhes ensinava com isto que assim podiam nutrir pela palavra. Assim, ao lado do sentido alegórico moral, ele pôde produzir um efeito fisiológico natural muito conhecido. O prodígio, nesse caso, está na ascendência da palavra de Jesus, bastante poderosa para cativar a atenção de uma multidão imensa ao ponto de fazê-la esquecer de comer. Este poder moral testemunha a superioridade de Jesus muito mais que o fato puramente material da multiplicação dos pães, que deve ser considerado como uma alegoria. Esta explicação se encontra, aliás, confirmada pelo próprio Jesus nas duas passagens seguintes. Então vamos observar. A primeira é o fermento dos fariseus. É o nosso item 49. Ora, seus discípulos, tendo passado além da água, tinham esquecido de levar pães. Jesus lhes disse: Tende cuidado de vos guardar do fermento dos fariseus e dos saduceus. Porém, pensavam e diziam entre si: Isto é porque não trouxemos pães. Jesus, conhecendo isso, lhes disse: Homens de pouca fé, por que comentais entre vós a respeito de não terdes trazido pães? Não compreendestes ainda, e não vos lembrais que 5 pães foram bastante para 5.000 homens, além do quanto sobrou nas cestas? Como é que não compreendeis que não vos falo do pão, quando vos alerto para vos guardardes do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então, compreenderam que ele não se referia ao fermento que se coloca nos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Esse é um trechinho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 5 a 12.
e mais um trecho que se chama O Pão do Céu, item 50. No dia seguinte, o povo permaneceu no outro lado do mar. Notou que daquele lado não havia barca e que Jesus não entrara na que seus discípulos haviam tomado, que os seus discípulos haviam partido sós. E como tinham chegado depois outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde o Senhor, depois de render graças, os alimentara com 5 pães, e como verificassem, depois que Jesus ali não se encontrava, nem tampouco seus discípulos, entraram nessas barcas e vieram a Cafarnaum buscar a Jesus. E tendo-o encontrado além do mar, lhe disseram: Mestre, quando viestes para cá? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, vós me procurais não por causa dos milagres que tendes visto, mas porque eu vos dei pão para comer e ficastes saciados. Trabalhai a fim de ter não a comida que perece, mas aquela que permanece para a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, porque é nele que o Deus Pai imprimiu seu selo e seu caráter. Ao que lhe disseram: que faremos nós para fazer as obras de Deus? Jesus lhes retrucou: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Perguntaram-lhe então: que milagre operarás que nos faça crer, vendo-o? Que farás de extraordinário? Nossos pais comeram o maná no deserto, conforme está escrito: ele lhes deu de comer o pão do céu. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu. Meu Pai é quem dá o verdadeiro pão do céu. Porquanto o pão de Deus é aquele que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Disseram eles então: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes respondeu: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim não terá jamais sede. Porém, eu já vos disse, vós me tendes visto e não credes. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Aqui está o pão que desceu do céu, a fim de que quem dele comer não morra. Esse é um trecho de São João, capítulo 6, versículos de 22 a 36 e de 47 a 50. No item 51 vem ali o comentário de Kardec. Vejam. Na primeira passagem, Jesus, lembrando o fato produzido anteriormente, de modo claro, dá a entender que não se tratava de pães materiais. De outro lado, a comparação que se estabeleceu com o fermento dos fariseus teria sido sem objetivo. Entre aspas, não compreendeis ainda, diz ele, e não vos recordais que 5 pães bastaram para 5.000 homens e que 7 pães bastaram para 4.000 homens? Como é que não compreendeis que não vos falo do pão, quando vos disse que deveis tomar cuidado com o fermento dos fariseus? Fecha aspas. Esse confronto não teria nenhuma razão de ser na hipótese de uma multiplicação material. O fato deveria ter sido bastante extraordinário em si mesmo,
para ter atingido a imaginação de tais discípulos, os quais, todavia, não pareciam recordar-se. É também o que não menos ressalta, e também o que não menos ressalta, do discurso de Jesus acerca do pão do céu, no qual ele se esforça para fazer compreender o sentido verdadeiro da nutrição espiritual. Abre aspas. Trabalhai, diz ele, para não ter a comida que perece, mas aquela que dura por toda a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Fecha aspas. Essa alimentação é a sua palavra, que é o pão vindo do céu e que dá vida ao mundo. Abre aspas. Eu sou, diz ele, o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim não terá sede. Fecha aspas. Porém, tais distinções eram demasiado sutis para as naturezas brutas dos que o ouviam, e que só compreendiam as coisas tangíveis. O maná que nutria o corpo de seus ancestrais era para eles o verdadeiro pão do céu. Ali estava o milagre. Se, pois, a multiplicação dos pães tivesse se realizado materialmente, como é que esses mesmos homens, em cujo proveito ele se havia realizado apenas há poucos dias, teriam sido tão pouco impressionados com ele para dizer a Jesus, abre aspas, qual milagre, pois, fizestes, a fim de que, vendo-o, nós vos acreditemos? Que fizestes vós de extraordinário? Fecha aspas. E que eles entendiam por milagres, os prodígios que os fariseus exigiam, isso é, sinais no céu, realizados sob ordem, como sob a varinha de um mágico. Aquilo que Jesus fazia era demasiado simples e não se afastava das leis da natureza. Mesmo as curas não tinham um caráter demais estranho, bastante extraordinário. Os milagres espirituais não tinham suficiente substância para eles. Vejam que interessante. Como o belo é tudo aquilo que é simples. E aqui Kardec relata, nos explica e comenta esses dois trechos do Evangelho de São João e de São Mateus, a respeito da questão ali da multiplicação dos pães, dizendo que o que nutria, o que fazia com que todos fossem sustentados e alimentados, saciados, era a palavra de Jesus, sua presença ali, e ele ainda comenta que provavelmente, a questão do magnetismo de Jesus. Então as pessoas que iam ouvi-lo o faziam com tal desejo e boa vontade, se fixavam tanto nas palavras do Mestre, que não sentiam fome. Isso é uma coisa que todos nós que já ficamos fixados em alguma situação, suspensos por alguma coisa que nos chama demais atenção por muito tempo, já sentimos também, esquecemos fome, esquecemos sede, qualquer outra função fisiológica, quando estamos muito ligados a uma situação que nos prende demasiado. Então, essa atmosfera fluídica de Jesus, pela sua superioridade, só a sua presença, emanando ali os fluidos próprios dele, salutares ao máximo, já faziam bem, já nutriam a todos aqueles que chegavam perto, se ligando a ele, com atenção a ele nas palavras dele. É muito bacana isso, reforça ainda mais a questão ali da utilização dos fluidos e da necessidade de buscarmos a superioridade moral, buscarmos nos exercitar
para conhecer ali os evangelhos, todo o ensinamento de Jesus e facilitar para nós essa transformação íntima, moral, que há de nos fazer apreender esses ensinamentos e aos poucos praticar em nossas vidas. E aí vem o item 52, tentação de Jesus. Vamos ver. Jesus, transportado pelo diabo ao alto do templo e depois a uma montanha, e tentado por ele, é uma dessas parábolas que lhe eram familiares e que a credulidade pública transformou em fatos materiais. Aí vem o item 53, que é a explicação do Espírito. Jesus não foi transportado, mas queria fazer com que os homens compreendessem que a humanidade está sujeita a falhar e que ela sempre deve estar em guarda contra as más inspirações, às quais sua natureza fraca a leva a ceder. A tentação de Jesus é, pois, uma figura, e seria necessário ser cego para a tomar ao pé da letra. Como compreenderíeis que o Messias, o Verbo de Deus encarnado, tivesse sido submetido por um tempo, embora tão curto, às sugestões do demônio e que, como se registra no Evangelho de Lucas, o demônio o haja deixado por algum tempo, o que daria base para se considerar que ainda estaria submetido ao seu poder? Não. Há que compreender melhor os ensinamentos que vos são dados. O espírito do mal nada podia sobre a essência do bem. Ninguém afirma ter visto Jesus sobre a montanha ou sobre o pináculo do templo. Certamente isso teria sido um caso de natureza a ser propagado entre todos os povos. A tentação não foi, pois, um ato material e físico. Quanto ao ato moral, podeis vós admitir que o espírito das trevas pudesse dizer àquele que conhecia sua origem e seu poder, adora-me e eu te darei os reinos da terra, O demônio teria então ignorado a quem era que fazia tais ofertas, o que não é provável. Se ele o conhecia, sua proposta seria falta de senso, pois bem sabia que seria repelida por aquele que vinha arruinar seu império entre os homens. Compreendeu então o sentido desta parábola, pois não passa disso, assim como aquelas do filho pródigo e do bom samaritano. Uma nos mostra os perigos que correm os homens se não resistirem àquela voz íntima que lhes grita sem cessar: tu podes ser mais do que és, tu podes possuir mais do que possuis, tu podes crescer, adquirir. Cede à voz da ambição e todos os teus votos serão preenchidos. Ela nos mostra o perigo e o meio de evitá-lo, dizendo às más inspirações: retira-te, Satanás. Ou, por outras palavras, dizei: para trás, tentação. As duas outras parábolas que fiz recordar vos mostram que o pode ainda esperar aquele que, fraco demais para expulsar o demônio, sucumbiu às suas tentações. Elas vos mostram a misericórdia do pai de família, estendendo sua mão sobre a cabeça do filho arrependido e lhe concedendo com amor o perdão implorado. Elas vos mostram o culpado, o sistemático, o homem repelido por seus irmãos, tendo aos olhos do juiz supremo mais valor que aqueles que o desprezam, porque pratica as virtudes ensinadas pela lei do amor.
pesai bem os ensinos dados nos evangelhos. Sabei distinguir qual é seu significado certo ou figurado. E os erros que vos têm cegado durante tantos séculos se apagarão pouco a pouco para dar lugar à brilhante luz da verdade. Esse foi um trecho dado em Bordeaux, 1862, por João o Evangelista. Então, precisamos aproveitar os ensinos de Jesus através dos evangelhos, mas buscando estudar, além da aparência das palavras, estudar profundamente o que os evangelhos nos trazem. E graças ao bom Deus, nós que fomos ali encaminhados para a doutrina espírita, existem, como na Gênese agora que já estamos vendo, o porquê dos milagres do Evangelho, né? Outros livros que possam nos auxiliar a compreender o que está por trás da linguagem figurada em muitas parábolas, para que a gente não se equivoque, para que a gente traga para o nosso dia a dia a verdade que está no Evangelho, as lições que estão nos Evangelhos ali, para que a luz brilhe, para que o entendimento se faça. É muito bonito que estamos tendo a oportunidade. Então, que todas as vezes que devemos fazer isso sempre, mas que temos nas mãos o Evangelho, que possamos prestar atenção na explicação dos Espíritos após os trechos narrados pelos seus discípulos, para que possamos compreender, porque temos uma natureza ainda fraca, nos equivocamos facilmente com a aparência de palavras ou situações nas nossas vidas. Então já é hora de prestarmos um pouco mais de atenção, observar o que está além do aparente, trazendo para o nosso dia a dia esses ensinamentos de luz, buscando não só ler e acreditar cegamente, mas compreender o que está ali, onde está a verdade naquela história, naquela parábola, o que o Cristo veio querer nos dizer, porque isso só vai nos consolidar ainda mais a fé nos ensinamentos e exemplos de Jesus, para que possamos assim torná-los ações em nossas vidas. Então, mais uma vez nos despedimos nessa tarde, agradecendo a Deus Pai por essa oportunidade de reflexão. Que todos possam se sentir envolvidos no fluido universal de amor de Deus, que absorvendo esse fluido universal e aos pouquinhos esses ensinamentos, todos nós juntos, vamos ali fazendo a transformação dos nossos sentimentos por um pensamento mais claro, mais organizado, mais lúcido, compreendendo a nossa tarefa aqui nesse planeta, de vencer ali provas e expiações que trazemos, mas vencer não é vencer ao próximo, e sim vencer a nós mesmos. Então vamos, com gratidão, realizar a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar de um modo maior aos nossos irmãos. E não nos deixes cairmos em tentações, livrando-nos sempre de todo o mal. Graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa tarde a todos.